Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast por ocasião do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, CIT edição 2025. E hoje estamos aqui para falar de uma coisa de interesse coletivo, a tentativa da ajuda da tecnologia da recuperação daqueles lesados cerebrais e medulares, aqueles que foram vítimas de um acidente vascular cerebral ou de um traumatismo hackiano, acarretando assim algum tipo de sequela. Eu me lembro que quando eu era criança existia um seriado chamado Cyborg, o Homem de 6 milhões de dólares, e aquilo para a gente era uma coisa totalmente fantasiosa. Mas essa realidade pode estar chegando. E para isso estamos aqui com o professor Edival. Ele leciona aqui aulas de engenharia elétrica, mecatrônica e nos falará um pouco de como a tecnologia, de uma maneira geral, está se aproximando cada vez mais da ajuda que tanto desejamos. Professor Edival. Bem, não é por acaso que nessa edição do CIT, desse ano 2025, teremos também o neurocientista, o Dr. Miguel Nicoleles, que eu tive a grata felicidade de participar de uma palestra no Collège de France, em 2012, e ele ali, o palestrante mostrando, né, as pesquisas naquela época, com interface cérebro-máquina, que será o assunto hoje do nosso podcast. E como isso, de mais ou menos 15 anos para cá, como essa tecnologia evoluiu, e hoje a gente já tendo possibilidade de utilização em próteses biônicas, de membros superiores, exoesqueletos, enfim, né? Nosso podcast vai abordar um pouco disso, mas já com uma aplicação clínica e médica. Então, agradeço ao nosso colega Dr. Túlio. Eu digo que é um eminente médico, e todo médico, na qualidade de um neurocirurgião, é um cientista. Então, a gente já agradece de todas as maneiras a sua participação aqui também. Somos um time. Muito obrigado. E hoje nós temos um convidado especial, né, Edival? Eu gostaria que você o apresentasse e o convidasse a se unir à família Unisalesiano. Pois não. Bem, hoje teremos a presença do engenheiro eletrônico, o Davi Reis, ou Davi Alexander Reis, que é representante da empresa GTEC Medical Engineer, que é uma empresa austríaca que já trabalha há muitos anos com tecnologias na área médica e na área de pesquisa com interface cérebro-máquina. Então, seja muito bem-vindo, Davi. Muito obrigado, Edival. Muito obrigado pelo convite nesse podcast muito interessante. Estou feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós aqui te agradecemos a disponibilidade de estar participando conosco nesse evento. Claro que sim, Edival. E o que nós temos hoje em dia que nos auxilie na recuperação desses doentes portadores de sequelas graves, né, de um trauma craniano, de um acidente vascular cerebral. Eu te pergunto, o futuro que tanto eu via quando eu era criança, ele chegou? Mira, o futuro está chegando, tá certo mesmo, mas a tecnologia, você sabe, está envolvendo dia a dia os cientistas, pesquisadores, engenheiros estão todo o tempo fazendo coisas novas, sempre trazendo tecnologia nova para ajudar nessas pessoas. Então, acho que o futuro está chegando e está muito perto também, está muito perto, a tecnologia envolvida muito agora. Temos resultados muito interessantes que estão dando um pouquinho da esperança para essas pessoas. Então, acho que pronto a gente vai ter mais aparelhos da tecnologia que a gente vai usar para esses propósitos. Muito bem. E você vai nos contar também um pouco do histórico da GTEC? Eu vou contar um pouco. Eu poderia também compartilhar um pouco minha tela? Sim.
Eu preparei umas slides que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Vocês estão olhando? Perfeito. Beleza. Então, meu nome é Davi Alexander Reis, eu sou engenheiro eletrônico e com mestrado também em engenharia bioeletrônica, e eu sou da Colômbia e eu estou representando a companhia da GTEC. Nessa palestra, eu quero falar um pouco das interfaces cérebro-computador, como funciona, que aplicações pode fazer a gente e como estamos nós usando nessa tecnologia para ajudar nesses processos da neuroreabilitação. Então, vou começar um pouquinho falando aqui muito breve acerca da companhia do GTEC. Nós somos uma companhia que já tem presença em muitos países do mundo. Temos presença em muita parte da Europa, nos Estados Unidos, e desde o ano 2024 estamos começando a trabalhar aqui no Sul-América. Eu estou trabalhando aqui desde Colômbia, mas eu trato de ajudar a todas as pessoas interessadas em nossas equipes, em nossos produtos, para conhecer nossa tecnologia aqui em nosso continente. Nós temos também diferentes sedes, diferentes companhias distribuídas ao redor do mundo. Nossas principais estão no Heidelberg, em Graz. No Heidelberg é onde a gente faz todas as pesquisas, todas as vendas internacionais, sim, e todo o desenvolvimento do software. E em Graz, em Áustria também, a gente desenvolve o hardware. É dizer que nossa companhia GTEC Medical desenvolve o hardware, mas também o software. Sim, então, a gente pode não somente registrar os biopotenciais, mas também pode processar eles. Nós também temos presença nos Estados Unidos, New York, na Espanha, em Canadá, Hong Kong, no Japão e, como eu falava, em 2024, em Cali, Colômbia. Estes são alguns dos projetos das pesquisas que a gente está trabalhando atualmente. Estamos trabalhando em diferentes projetos que têm o desenvolvimento com interface cérebro-computador. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com monitoreo dos pacientes com epilepsia, estamos combinando diferentes tecnologias, por exemplo, com eletroencefalografia e com espectroscopia infravermelha. Também estamos ajudando a pessoas que têm problemas com acidentes cerebrovasculares e também com esclerose múltipla. Eu quero falar uma coisa, vai desculpar, por favor, meu portunhol. Estou fazendo o meu melhor esforço. Então, nós também estamos fazendo projetos que estão buscando a estimulação funcional do cérebro, né? E, ultimamente, também estamos desenvolvendo projetos que involucram a estimulação magnética transcranial. Então, todos esses projetos são muito interessantes, e a coisa interessante é que todos usam nossas equipes e nosso software. Então, eu vou falar um pouco do nosso caminho, que começou 25 anos atrás, com a fundação da GTEC Medical, com o nosso CEO, Christoph Buger, e Gunther Erlinger. Eles desenvolveram o primeiro amplificador da GTEC, que permitiu precisamente desenvolver a primeira interface cérebro-computador que tinha a resposta em tempo real. Nesse tem o nome da G-USB-AM. Então, você pode conectar nesse amplificador do porto USB e você vai ter já um amplificador que vai poder registrar os biopotenciais do nosso corpo. No ano 2008, a gente desenvolveu um amplificador muito mais robusto, que já tem 256 canais de aquisição. Coisa interessante é que com esse amplificador você vai poder registrar não somente eletroencefalografia, mas também eletrocardiografia, eletromiografia e qualquer biopotencial que nosso corpo está gerando. Aqui, por exemplo, vocês podem observar a Angelina Jolie, ela está com uns sensores que foram conectados nesse amplificador para fazer o filme Beowulf. Nós também, nesse ano, desenvolvimos o CortiQ, é um produto que permite um mapeio cortical cerebral muito rápido.
No ano 2014, nós desenvolvimos o primeiro eletroencefalograma portável, é decir, você já não precisa de cabos, se é totalmente inalámbrico. Então, com isso, a gente mudou a forma que a gente faz as pesquisas. Por exemplo, agora a gente está utilizando nesse headset para fazer, por exemplo, pesquisas no deporte, pesquisa da caminhada, assim, pesquisas que precisam que o paciente esteja em movimento. Também, a gente lançou um evento denominado Hackathon. Nesse Hackathon, os estudantes, cientistas, professores, médicos tratam de reunir em diferentes equipes e eles, em 24 horas, desenvolvem um projeto que involucra as interfaces cérebro-computador. Muito interessante porque permite conexões novas, possíveis e futuras parcerias, né? Então, é muito interessante e esse ano temos também no mês de outubro. No ano 2017, desenvolvimos os estimuladores elétricos, tanto superficiais como estimuladores que vão permitir estimular eletricamente o cérebro. Também obtivemos a aprovação médica para nossos produtos da CortiQ e do Recoverix. No ano 2019, a gente desenvolveu um intercomputador de baixo custo para pessoas que estão interessadas em começar nesse caminho dos processamentos das biosinais. No ano 2020, um dos nossos últimos desenvolvimentos, o G-Pangolin, aqui vocês podem observar, nessa grila de eletrodos, nós temos a patente e com isso você pode ter até 1024 canais de aquisição. Uma coisa maravilha. Agora estamos desenvolvendo diferentes coisas muito interessantes. Por exemplo, estamos fazendo jogos, videojogos que a gente pode controlar com o cérebro. Então, estamos fazendo muitas coisas que estão involucrando os desenvolvimentos com interface cérebro-computador. Estes são alguns de nossos clientes que estão trabalhando com nossas equipes, estão fazendo pesquisas que involucram o processamento das biosinais. Por exemplo, aqui o Forge, eles estão avaliando o comportamento dos dirigentes quando eles estão dirigindo o carro, e para saber se tem concentração, ou como tomam as decisões também os pilotos, por exemplo, do Airbus ou do Royal Air Force. Então, eles estão utilizando nossas equipes para fazer diferentes avaliações de nossa resposta fisiológica. Então, vamos falar agora da coisa que interessa para nós, as interfaces cérebro-computador. O que é a interface cérebro-computador? A interface cérebro-computador, o que faz captura a atividade elétrica do cérebro mediante eletroencefalografia ou mediante eletrocorticografia. Com isso, a interface consegue transformar nessa atividade elétrica em um sinal de controle. Então, agora, o paciente vai poder controlar, por exemplo, um computador, uma cadeira de rodas elétrica ou uma neuroprótese. Muito importante fechar o laço, é decir, dar uma realimentação, o feedback. Dessa forma, o paciente vai ter em tempo real, vai ver, vai sentir ou vai ouvir que está controlando em tempo real. Então, este laço fechado é muito importante nas interfaces cérebro-computador. Aqui, a definição de dos cientistas mais importantes, que é conhecido como o pai das interfaces cérebro-computador. Mas que está dentro desse bloco? Desse bloco tem diferentes etapas que involucram o processamento das sinais, filtrado das sinais, processos de aprendizado da máquina e processos que também, algumas vezes, involucram inteligência artificial, como, por exemplo, redes neuronais artificiais, máquinas de vetores de suporte, ou outros sistemas que também logram classificar diferentes tipos de dados. Vou mostrar aqui alguns exemplos que a gente pode fazer com as interfaces cérebro-computador. Então, por exemplo, aqui
o paciente ou o usuário tem que concentrar em um destes controles para dar o controle a nessa máquina da construção. Então, vocês podem observar aqui, nesses flashing objects, o paciente só tem que concentrar e, mediante a concentração, pode dar o controle para nessa máquina gigante. Ele não está usando suas mãos, ele não está usando o clique, ele não está usando o computador, só está concentrando em algum desses controles que está nessa tela. Nessa forma, a interface identifica em qual desses ele está concentrado e transforma essa atividade em um sinal de controle para dar controle a nessa máquina. Este é outro exemplo que a gente também fez com um artista da Sérvia. Então, ele faz painting, ele faz pinturas e conectou nessas pinturas a nesse braço robótico gigante. Então, nós conseguimos conectar o controle do braço com a interface cérebro-computador. Então, o interessante é que as interfaces cérebro-computador podem ser usadas por qualquer pessoa. Não tem problema não. Vocês, por exemplo, podem observar aqui que é um menino, que ele está controlando o braço robótico gigante. Com o mesmo princípio, ele está concentrado em um objeto da tela e nesse objeto se transforma e dá o controle nesse braço robótico. Coisa interessante nesse projeto é que o artista conseguiu vender por uns quantos mil de euros. Então, não somente estamos ajudando as pessoas, mas também estamos fazendo arte. Nesse outro projeto também, que involucra um dos nossos últimos desenvolvimentos, o G-Pangolin, o equipe que eu falei que pode ter até 1024 canais. Com esse, fiz um projeto com uma artista da Holanda. Ela gosta de fazer fashion, mas ela usa as impressoras 3D precisamente para isso. Então, o que a gente fez foi colocar uns motores nesse vestido e, mediante a interface cérebro-computador implementada com o G-Pangolin, a gente conseguiu dar vida a esse vestido. Então, você pode aqui observar a configuração do G-Pangolin. Nessa grila de eletrodos, você tem 16 canais em cada uma dessas grilas e você organiza, e você pode, como eu falava, ter até 1024 canais. Então, isso é muito interessante. Com este também, a gente não somente pode registrar a atividade elétrica do cérebro, mas também a atividade elétrica do coração, a atividade elétrica dos músculos. É dizer, um sistema que vai permitir registrar muitos biopotenciais de nosso corpo. Então, tudo isso você pode fazer com nosso hardware, nosso software. Sim, nós temos o software que vai ajudar aos pesquisadores, aos cientistas, aos professores, aos médicos a fazer suas próprias pesquisas, fazer seus próprios análises. Aqui você poderia também, por exemplo, montar um laboratório ou um centro de reabilitação, um centro de bioprocessamento das sinais, usando nossos amplificadores e nossa suite, nosso ambiente software para isso. Então, agora, vamos falar um pouco do produto que nós desenvolvemos. Então, nós, como eu falava, desenvolvemos o hardware, mas também o software. Então, nós agora temos já 25 anos de experiência nos campos da neurotecnologia, das bioprocessamento das sinais, nas interfaces cérebro-computador. Então, nós, com nossos equipes e nossa experiência, nós desenvolvemos neste produto que está focalizado para as pessoas que tiveram o AVC ou que têm esclerose múltipla. Para isso, como eu falava, já tem aprovação médica lá na Europa, temos também nos Estados Unidos, estamos trabalhando agora com México, temos no Japão, na Austrália e proximamente queremos também trabalhar com Brasil, por suposto. Então, vou falar umas coisas. Primeiramente, o princípio fisiológico que está de trás do Recoverix. Tem precisamente neste professor, neste doutor, que ele é da Áustria, 30 anos atrás, sua pesquisa doutoral, ele encontrou que
quando o paciente, o usuário, a pessoa está imaginando ou está fazendo os movimentos, por exemplo, da mão esquerda, vai ocorrer uma ativação cortical elétrica no hemisfério direito. E, caso contrário, se você está imaginando ou você está fazendo movimentos com a mão direita, vai ocorrer uma ativação elétrica no hemisfério esquerdo, né? É dizer, que nosso cérebro, nossa funcionalidade motora, ele funciona como se for uma cruz, né? Nesse, tem um nome da evento de sincronização relacionada com o evento, ou em inglês, Event Related Desynchronization, ERD. Com isso, o que a gente fez foi desenvolver uma interface cérebro-computador que foi capaz de identificar ou reconhecer quando ocorrem nessas atividades, nessa atividade elétrica cortical nesses hemisférios. E se nessa atividade elétrica cortical relacionada com a tarefa da imaginação motora é muito boa, é dizer, supera o umbral da significância, o sistema vai dar uma realimentação, o feedback. Então, este é o sistema Recoverix. Então, quando nós usamos o paradigma que tem o nome da imaginação motora, então, como neste produto está focalizado para pessoas que têm o AVC ou que têm esclerose múltipla, vocês sabem que quando a gente está nessa situação, eles, em algumas ocasiões, não podem mover sozinhos. Incluso, em algumas ocasiões, não podem mover nada, né? Então, a gente utiliza a imaginação motora para tratar de identificar quando ocorrido nessas ativações corticais. E o paciente só tem que imaginar que está movendo a mão direita, a mão esquerda, pé direito ou pé esquerdo. E a interface cérebro-computador identifica essa ativação cortical que está relacionada com esse ERD, essa desincronização relacionada com o evento. Então, se a interface identifica corretamente nessa imaginação motora, procede para a realimentação, nesse feedback. E nós usamos duas tecnologias que estão mudando o jogo. A primeira, a realidade virtual. Então, nós usamos o 3D Avatar para dar uma realimentação visual ao paciente. É dizer, o paciente vai poder observar em um avatar o movimento que ele ou ela está imaginando. E também nós utilizamos a estimulação elétrica funcional, que vai permitir precisamente estimular eletricamente nesses músculos que estão paralisados, né? Nessa estimulação elétrica, as correntes totalmente seguras, é dizer, não tem problema não, só é um sistema que tem a segurança totalmente comprovada. Então, com isso, o que a gente faz é, primeiramente, fechar o laço, sim? Com isso, se fecha o sistema. É dizer, que é o paciente que tem o controle nessa feedback, dessa realimentação. Sim? Porque é o paciente que está sendo sensado pelo sistema. E se o paciente, por exemplo, ele ou ela não consegue fazer uma imaginação motora muito boa, o sistema não vai dar uma realimentação. É dizer, não é uma realimentação placebo, é uma realimentação, o feedback que o paciente está controlando. E esse é o segredo do Recoverix. Porque dessa forma, o que a gente induz, o que a gente procura induzir, é a neuroplasticidade. Sim, nesses 25 anos que nós estamos já trabalhando, desenvolvemos diferentes protocolos. Por exemplo, para as pessoas com AVC, são 25 sessões do Recoverix. E para as pessoas com esclerose múltipla, são 30 sessões do Recoverix. Em cada sessão, o paciente consegue repetir na tarefa da imaginação motora e recebe a estimulação e a realimentação visual aproximadamente entre 6.000 até algumas 8.000 vezes nas 25 e nessas 30 sessões. É dizer, que com essas repetições, cada vez estamos nós fazendo nessa neuroplasticidade muito mais forte. Aqui vou mostrar o sistema funcionando. Aqui uma pessoa que ela
ela tive um AVC e tive problemas com a mão direita. Então, o sistema indica qual mão ela tem que imaginar. E se ela consegue imaginar muito bom, então o sistema dá a realimentação, o feedback mediante a realidade virtual e mediante a estimulação elétrica funcional. Então, por exemplo, aqui, agora você vai observar, quando a mão que tem os problemas está estimulada, vocês não imaginam a satisfação dela quando ela conseguiu mover a mão outra vez, quando ela olhou a mão dela mover-se outra vez, é uma satisfação incrível. Uma coisa que eu também quero falar, antes de continuar, é que nesse recovery não é a cura, não é a cura do AVC, né? Nem não é a cura da esclerose múltipla, mas o que a gente pretende, o que a gente procura é, primeiro, ralentizar ou fazer mais lento o processo do degeneramento e, por supuesto, contribuir na qualidade de vida desses pacientes. E acho que essa é uma das motivações principais de nós para seguir trabalhando nesse campo. Aqui eu vou mostrar um exemplo um paciente que também tive uma AVC e ele chegou lá na Áustria, ao recovery, depois de terminar todas as terapias que o hospital mandou. Incluso alguns médicos falaram para ele: você não vai poder recuperar nada da sua mão esquerda, você vai ter que viver assim vida toda. Então, ele chegou lá, recovery na Áustria, com um pouquinho da esperança. O que a gente faz, nós fazemos diferentes avaliações. Nessas avaliações são usadas pelos terapistas ao nível global. Sim, são usadas pelos fisioterapistas, terapistas, pessoas que fazem terapia da reabilitação. Então, com nós, o que faz é, antes do recovery, nós fazemos as avaliações para ter um ponto de referência, mas também para ter um ponto de comparação. Porque quando termina as sessões do recovery, nós voltamos a fazer a prova. Então, dessa forma, temos o antes e o depois. Então, com este avaliação, o que a gente procura é evaluar as habilidades motoras finas. Então, o teste, o paciente tem que correr nesses pines e organizar nesses furos e quitar no menor tempo possível. Então, vocês vão observar ao princípio, antes do recovery, sim, vocês podem observar a dificuldade dele para agarrar um pin. Depois das primeiras 25 sessões do recovery, vocês podem observar como o tempo é muito menor. Incluso, nesse paciente, olhando seus resultados, e ele se sentia muito melhor, ele falou: eu quero outras 25 sessões. Agora, se vocês, com o último vídeo, vocês podem encontrar uma diferença muito mais significativa. É dizer, muito mais significante. Pode ser que o tempo é muito, muito menor. E, sobretudo, o controle motor. Agora, nesse paciente, ele pode tomar água sozinho. Você sabe que para nós isso é uma coisa pequenina, mas para ele é um passo gigante. Poder tomar água sozinho é um passo gigante para ele. Aqui, esta outra avaliação que a gente também usa, nesta a gente procura avaliar as habilidades motoras grossas. Então, em 1 minuto, o paciente tem que agarrar nesses cubos e passar para outro lado a maior quantidade que ele pode. Vocês podem observar aqui, antes do recovery, ao princípio, nenhum cubo. Depois do recovery, vocês podem observar como tem mais controle das habilidades motoras grossas. Aqui alguns exemplos da esclerose múltipla. Então, por exemplo, nós avaliamos a caminhada. Se neste teste tem que caminhar por 6 minutos a maior quantidade possível. Então, vocês podem observar aqui antes do recovery e depois. Pode observar depois como o controle motor da caminhada é muito melhor. Coisa interessante é que o paciente agora tem mais segurança, tem mais confiança, e essa coisa muito, muito
importante nesses processos da reabilitação. Vou mostrar aqui também outro exemplo da esclerose múltipla também. Nesta avaliação, a gente tem que caminhar 10 metros no menor tempo possível. Vocês podem observar como o tempo é muito menor, como ele caminha muito melhor, caminha mais rápido, caminha com mais segurança, com mais confiança, que essa é a coisa que acho que sempre dá mais motivação para nós. Aqui, outra prova, nessa tese, a gente avalua os câmbios, os trocos do ritmo, trocadas do ritmo. Por exemplo, ela fica sentada, tem que parar, tem que dar a volta nesse pin. Por exemplo, nessa volta, nesses giros, para nós é muito fácil, mas para as pessoas que têm esclerose múltipla, é um desafio gigante. Vocês podem observar ali como, depois do recovery, essas trocadas do ritmo são muito mais fluídas. Agora, estamos fazendo diferentes estudos com outros casos que também involucram essas mobilidades reduzidas ou problemas em funcionalidades motoras. Então, por exemplo, estamos fazendo estudos com lesão na medula espinal. Então, a mesma avaliação. Por exemplo, ao princípio, ele sempre falava que precisava a companhia da sua familiar, que ele tinha medo de cair de novo, de golpear. Depois do recovery, você pode observar o familiar, ele está ficando sentado esperado. Por quê? Porque agora ele já tem mais confiança, mais segurança em si mesmo. Pode observar que aqui ele já acabou a prova e aqui, todavia, ele está caminhando. Então, nós estamos também fazendo estudos com Parkinson, estamos fazendo estudos com esclerose lateral amiotrófica, e estamos também fazendo com alguns casos específicos que têm essas funcionalidades motoras muito baixas. Aqui algumas das nossas publicações que dão alguns desses respaldos científicos e publicações muito importantes que dão resultados muito interessantes e que a gente está pesquisando cada vez mais nessas áreas. Vou mostrar aqui um vídeo que a gente fez para que a gente conheça um pouco o que Recovery faz. Em algumas ocasiões, nesses AVC, nessas esclerose múltipla, afeta diretamente o paciente, mas também não somente o paciente, os familiares, os amigos também, o entorno do paciente também se vê afetado por essa situação. Com o recovery, o que a gente procura é ajudar a todas essas pessoas. Aqui algumas das nossas redes sociais para que vocês conheçam um pouco mais dos nossos produtos, das nossas pesquisas. Estão convidados a seguir-nos, por suposto. Esses são meus contatos, meu número de telefone, meu WhatsApp e também meu correio eletrônico. Muito obrigado pela sua atenção e quisiera terminar minha palestrinha mostrando aqui vocês estão me observando? Sim. Beleza. Vamos aqui uma entrevista que a gente fez ao paciente da esclerose múltipla. Perdão, eu vou passar um pouquinho mais. Ela chegou na cadeira de rodas. Eu vou fazer esse motivo. Ela chegou lá no recovery com cadeira de rodas
tinha muitos problemas para caminhada, né? Então, ela chegou lá com um pouquinho da esperança que nós fazemos sempre nesses vídeos, nessas entrevistas, para que os pacientes conheçam suas histórias, conheçam como é sua evolução da recuperação. Então, nesse o sistema, nesse assim é como a gente faz a terapia, nesse nosso headset, a estimulação elétrica funcional, o pé esquerdo, no pé direito, e a estimulação elétrica funcional na mão esquerda. Sempre para a esclerose múltipla, a gente procura trabalhar assim nosso protocolo. E aqui, depois de terminar as terapias do recovery, chegou na cadeira de rodas e se foi com ajuda, mais caminhando. Então, isso era um pouco, eu queria compartilhar com vocês da nosso produto, das nossas pesquisas, nosso trabalho lá na Agitec. Muito obrigado pela sua atenção e estou aqui se vocês têm perguntas, dúvidas, por suposto. Meus parabéns aí pela sua apresentação. Professor Edival, eu estou impressionado que toda essa evolução ocorreu, pelo que eu entendi, em apenas 13 anos, né? Foi 2012 e agora nós estamos em 25, nós temos uma evolução aí de pouco mais de uma década. Eu acho que o futuro não chegará assim tão em breve. O futuro já chegou, Davi. Realmente já chegou. E eu já chegou, sim, professor. Então, e isso daí é um trabalho que precisa ser difundido, professor, pelas instituições de ensino. Por isso estamos aqui realmente nessa parte de tecnologia, né? E na educação, porque é preciso que todos os governantes vejam isso daí. Exatamente. E que criem em todos os países centros de reabilitação com esse tipo de tecnologia. E não querendo ser indelicado, Davi, quanto custa mais ou menos se, por exemplo, uma instituição pública fosse adquirir esse equipamento? Quanto que ficaria mais ou menos o custo para a aquisição dessa tecnologia? O custo do recovery, com custo de envio, custo de importação, treinamento, suporte técnico vitalício, licença de software vitalícia, tem um custo aproximado de 58.000 euros. Mas eu conheço o mercado daqui do nosso continente e nós temos diferentes modelos. Por exemplo, temos o modelo da franquia, que acho muito interessante para as pessoas aqui no Latinoamérica, pessoal do Brasil, pessoal da Colômbia, do Sudamérica, que estejam interessados em trabalhar com as interfaces cérebro-computador e com o sistema recovery. Temos nessa possibilidade de trabalhar na parceria com uma franquia. E aí tem um desconto especial pelo sistema. Então, se vocês quiserem mais informação, aqui tem meus contatos, ou com o professor Edival, ou com qualquer, com nossa página web também pode chegar. Então, acho que tem muitas oportunidades. Sim, e isso daí para um governo, até para a saúde pública, não é uma coisa inviável, né? Bem viável. Em um país que é continental como o Brasil, e o Brasil tem recursos para aquisição. Eu acho que essa é a importância de congressos como esse, de tecnologia, de educação, para difundir o conhecimento. Realmente eu estou impressionado com a recuperação. Eu sou professor aqui de neurologia. Por coincidência, hoje eu dei aula de esclerose múltipla, né? E sei o quanto que é. Existem medicamentos, por exemplo, a esclerose múltipla, que um tratamento custa no Brasil em torno de 50.000 euros. Então, é uma coisa que daria muito para nós colocarmos, e eu diria até em instituições privadas, porque valeria a pena esse tipo de investimento. Muito obrigado pela sua apresentação e eu passo ao professor Edival para fazer aí a finalização do nosso podcast.
Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Sim, Bom, claro, professor. na verdade, a pergunta também tem a ver com a pergunta que o doutor Túlio fez, mas, por exemplo, com relação à equipe técnica que numa clínica ou num hospital ou numa universidade seria necessária para dar andamento a Recover X. Um médico, quantos médicos, algum pessoal na área de engenharia, como que a empresa, qual é a recomendação técnica do corpo técnico necessário para isso, e também como que é o processo de formação, né? Como vocês dão esse curso, vocês vão até a instituição ou tem que ser na Áustria? Como que funciona isso? Sim, professor. Então, o equipe técnico para controlar ou manejar o sistema recovery pode ser, por exemplo, o engenheiro eletrônico, o engenheiro biomédico, o terapista, fisioterapista, o médico, o neurólogo, incluso o enfermeiro, ou enfermeira, sim. E a coisa que nós sempre recomenda é que seja uma pessoa profissional, o que conheça como é o funcionamento, qual é o fim da terapia, né? Por suposto que nós damos o treinamento para qualquer pessoa que o centro de reabilitação precise, né? Então, não tem coisa assim como que tem que ser um médico, tem que ser um engenheiro, não. Pode ser um profissional da saúde que esteja interessado em aprender nessa tecnologia. E a coisa interessante é que nós desenvolvemos sempre todos os nossos produtos uma coisa, um sistema plug and play. É dizer, você só coloca o headset, conecta o amplificador e já tem. Não tem que fazer nada mais. As configurações são muito fáceis, são muito simples. Então, o treinamento tem muitas formas. Você, por suposto, pode ir lá na Áustria, receber o treinamento presencialmente, mas também a gente poderia visitar você lá no Brasil, ou pode fazer reuniões virtuais com a gente da Áustria, com a gente do Brasil, com qualquer pessoa que você precise. Então, temos muitas opções para que a gente receba o treinamento e para que a gente conheça o sistema. Interessante, né? E também é lógico que no Brasil, imagino que o Conselho Federal de Medicina tem algumas restrições em relação ao uso de algumas terapias, aí, como, por exemplo, a TMS, né, Transcranial Magnetic Stimulation, mas acredito que nesse caso aí não fosse uma terapia... Eu acredito que não, porque ela já está bem embasada cientificamente no mundo todo, né? É uma coisa, e não é um procedimento literalmente invasivo. Sim. Então, eu acredito que não haveria problema absolutamente nenhum. Só desculpando, qual que seria mais ou menos o tempo de treinamento? O tempo do treinamento pode ser 2 dias para a pessoa que precise, e também o tempo da terapia, da sessão, é aproximadamente 1 hora. Então, para que vocês tenham uma ideia de como funciona todo o sistema recovery. Quantas vezes por semana o paciente faz? 3 vezes por semana? Pode ser 3 dias por semana, porque vocês também sabem que se você está recebendo a terapia os dias todos, também pode desenvolver a fadiga, né? Sim. Então, a gente quer evitar isso. E a coisa interessante é que os pacientes, quando eles observam os resultados, eles querem receber a terapia dias todos. Sim. Mas nós sempre falamos, não, você tem que descansar, tem que deixar que seu corpo recupere e volte em 2 dias. E assim a gente consegue ter muito melhores resultados. Interessante mesmo. Bom, eu ficaria umas 5 horas falando do assunto, porque eu amo esse assunto. Esse foi o tema do meu doutorado. Oi? É nossa paixão, se a gente poderia falar aqui a noite toda. Esse foi o tema do meu doutorado. Não assim, estou dizendo a parte médica, né? Mas a interface cérebro-máquina. Então, eu digo que
uma vez que a gente entende como funciona uma interface cérebro-máquina, você começa a imaginar vários tipos de aplicações, né? Exato. E uma dessas que realmente vocês bem desenvolveram é fantástica, né? E a quantificação disso, eu me lembro que naquela época, 2010, né, quando eu fiz o doutorado, a gente falava em inteligência artificial, né, porque ela trabalha com redes neurais e tal. E hoje todo mundo falando em inteligência artificial e como se fosse algo assim, fácil, Algo simples, novo, né? sim. Novo e simples, né? E não é, né? E como que você pode utilizar a inteligência artificial em benefício do ser humano, né? Porque, uma curiosidade, só é a última pergunta. Você falou de 1024 canais, não é? Sim. Isso, né? Sim. Você tem noção de aproximadamente quantos neurônios são mapeados no equipamento mais avançado que você tem na empresa? Você tem noção mais ou menos? Nós temos, para nesse que estamos falando das 1024 canais, para um mapeio cerebral superficial, né? Sim. Porque é totalmente eletroencefalografia. Uhum. Mas temos outro que já é diretamente no cérebro, que pode ter uma informação com muito mais alta resolução. Então, tem as duas possibilidades. E, enquanto às neurônios, nossa, é uma pergunta muito complicada. Mas, sim, mas acho que a resolução é muito legal, porque nós, por exemplo, fizemos um projeto que a gente conseguiu decodificar os movimentos dos dedos, certo, usando a eletroencefalografia. certo. Então, isso era antes, é muito difícil, porque os movimentos dos dedos procuram uma zona muito específica do cérebro, né? Então, com esse produto da G-Pangolin, a gente conseguiu decodificar os movimentos dos dedos. Então, acho que a resolução é muito, muito legal e muito grande. Que interessante, hein? Não, imagino, porque a quantidade de dados, né, numéricos para você adquirir e captar é bastante alta, né? É enorme. A dificuldade é tremenda. Eu dou aula de eletrônica e a gente sabe disso. Bom, da minha parte, tá tranquilo não, né? Porque a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas o horário nos chama para a gente concluir. Como eu falei, né, Edival, somos um time. Quando todos nós trabalhamos juntos, o progresso, o futuro chega mais rápido, como eu falei, né? E aqui nós estamos numa escola católica, eu vou citar aqui Santo Agostinho, né? Que ele disse em relação à fé, e eu digo a isso tudo: aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa, né? Sim, com certeza. Então, você que teve a oportunidade de nos assistir aí, nunca perca a esperança se você precisa recuperar, porque aqui nós estamos juntos, trabalhando, pesquisando, pensando no bem-estar de toda a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigados pelo convite. Obrigado. Até logo, sim. professor. Obrigado.